Essa é uma canção que inspira muito. Eu necessito aprender o caminho do teu coração. E nós precisamos mesmo aprender o caminho do coração de Deus. E num dos últimos versículos do Velho Testamento, a palavra de Deus fala que há uma desconexão entre o coração dos pais aos filhos, com dos filhos, e que nos últimos dias o Senhor converteria o coração dos pais aos filhos. É importante que você sempre peça isso para o Senhor: Pai, me dá uma conexão profunda com o teu coração, mas me dá também uma conexão profunda com o coração do meu filho e dos meus pais. Nós estamos trabalhando nesse período aí sobre fé em ação, sermão expositivo na carta de Tiago. Hoje nós encerraremos o capítulo 1. Nós vimos que Tiago trata de alguns assuntos que colocam a fé em operação. Como você lida na prática com as provações e com as tentações. Você precisa de sabedoria, então peça, e isso ele trata nessa carta. Falamos da fé nessas dimensões e hoje nós vamos falar da fé e a palavra. Eu quero convidar então você a abrir sua Bíblia na carta de Tiago, capítulo 1, versículo 19 a 27. Nós ouviremos a leitura desse texto, mesmo assentados, mas de forma reverente, vamos acompanhar a leitura de Tiago 1, 19 a 27, que diz o seguinte: Sabei essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo e se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes de enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra lida, e que ela seja para o nosso coração como uma semente que será colocada numa terra boa, para que ela cresça, para que ela germine, cresça e frutifique. Por isso, usa-nos na proclamação e traz todo o pensamento cativo para ouvir a Tua palavra. E tira toda a distração e a gente possa estar compenetrados na Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, queridos. Hoje eu tenho uma turma aqui que vai me ajudar, porque nosso tema é fé e a palavra. Nós encontramos na Bíblia que existe uma relação entre fé e a palavra. Por exemplo, Paulo diz assim que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então a fé é desenvolvida em você e em mim através da palavra. A Bíblia também é chamada de palavra da verdade. E existe o que nós chamamos de acróstico. Acróstico é quando você pega uma palavra e através das suas letras você forma outras palavras. Então eu quero a ajuda de vocês, porque cada uma dessas letras, são 7 letras, elas vão trazer um significado. Então quero que vocês repitam comigo: o P de... Clássico ele, né? De poder, isso.
O A de acolhimento, o L de lei, A de atividade, V de visibilidade, R de reflexão e A de aplicação. Então eles vão participar comigo, nós são 7 pontos a nossa reflexão de hoje, serão bem objetivos e eu espero que vocês interajam com a gente. Vocês podem assentar e voltar para a primeira letra que vocês estavam. Veja que começamos com a primeira letra, a palavra é poder. Esta expressão é utilizada no texto aqui, quando no versículo 21 diz que a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Eu gosto muito dessa ideia de implantar, porque se você for pegar no original, você vai entender que essa palavra foi soprada, ela foi nascida, ela foi brotada, ela foi germinada. É isso que o Tiago, o irmão de Jesus, quis dizer. Esta palavra implantada dentro de você, soprada dentro do coração, implantada dentro do seu íntimo. E ele diz que esta palavra, ela é poderosa. E interessante que o poder aqui, a palavra utilizada por Tiago, é aquela mesma palavra de Atos 1:8, recebereis poder. E a palavra radical é dunamis, que deriva dínamo, que deriva dinamite, é algo explosivo. Então a palavra dentro do coração de uma pessoa, ela promove mudanças pelo impacto do poder que ela gera. É capaz, a palavra tem poder, a palavra tem capacidade e habilidade, a palavra é competente, a palavra é forte, a palavra é poderosa, ela é apta. Por isso que Paulo tinha essa consciência, coadunando aqui com o que Tiago diz. Ele diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Queridos, não existe uma forma das pessoas chegarem ao arrependimento e à convicção dos seus próprios pecados se não for através do poder da palavra. Não é o poder do convencimento do pregador, não é do professor, não é através do evangelista, mas é o poder que a própria palavra tem. A palavra do Senhor é poder, e ela que torna e transforma o coração das pessoas. Por isso que Paulo também escreveu a um jovem Timóteo, dizendo assim: e desde a infância você, Timóteo, sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então a palavra, junto com a fé, ela gera em você poder, e ela foi implantada dentro do nosso coração. O dia que você acolheu a palavra, você recebeu essa semente que começa a germinar e a produzir frutos lindos no seu coração. Interessante que Jesus, ele diz em João 15 que vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado, que vos tenho dito. Esta palavra que foi colocada dentro do coração, ela vai lidar com o seu íntimo, vai tratar do seu íntimo, vai lidar com o seu coração, porque esta palavra tem esta capacidade. Mas a segunda letra que a palavra aqui nos traz é a letra A, e significa para nós acolhimento. Porque o texto bíblico diz: acolhei a palavra que foi implantada dentro do seu coração. Portanto, ele diz assim: despojando-vos de toda a impureza, versículo 21, e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra que em vós foi implantada. Quem já plantou uma horta, quem já construiu uma casa, sabe como é que é. Tem jeito, crianças, de eu plantar uma plantinha no meio de um monte de mato e de capim? No meio de entulho? Tem jeito, crianças, de eu fazer isso? Eu preciso fazer o que primeiro? Limpar todo o entulho. Por isso que ele diz assim: tirando toda a sorte de impureza e maldade e acúmulo de maldade, acolham a palavra.
Então é necessário diante do Senhor começar através da nossa vida a fazer uma revisão e ver: Deus, o que é que impede que a tua palavra que foi implantada em mim possa germinar? Não tem como você pegar uma horta no meio de tiririca, no meio de um monte de pragas e ervas daninhas e tentar colher ali. Você tem que limpar o terreno, preparar tudo bonitinho. Da mesma forma, uma casa, você, para fazer os alicerces, você tem que tirar todo o entulho daquele terreno, preparar o ambiente para construir. E agora então você tem que acolher esta palavra, e é isso que ele está dizendo, e diz acolher com mansidão. A palavra precisa ser acolhida com carinho, com amor. Quantos de vocês não gostam de receber um livro novo? Quando eu ia começar o meu ano escolar, eu gostava de receber os lápis novos, receber o caderno novo, eu gostava de sentir o cheiro. E esta Bíblia aqui é de um projeto chamado Com Cristo no Cerrado. Um produtor rural chamado Alberto Schulater, ele tem esse projeto, é desenvolvido, ele investe para distribuir Bíblia entre os produtores rurais e no Cerrado. Com Cristo no Cerrado, mas em todo o país. E ele tem distribuído Bíblias. Esta Bíblia aqui é Bíblia para crianças, mas nós temos algumas Bíblias para adultos, e essas Bíblias são distribuídas em alguns lugares para os produtores rurais e para outras pessoas. Interessante que esta palavra tem que ser acolhida no nosso coração com muito carinho, com muito gosto. Eu tenho o meu livro do segundo ano, da segunda série, As Mais Belas Histórias. Esse livro eu tenho guardado até hoje, e já faz tempo. Eu acolhi aquele livro e tem umas histórias lindas que até hoje eu ainda bem guardo. Agora, melhor do que esse livro das mais belas histórias é a Escritura. As Escrituras Sagradas são os livros do nosso coração, e você então tem que entender que a fé em ação na sua vida precisa ser acolhida, e isso você faz através da palavra. A terceira letra é L, de lei. No texto bíblico você vai encontrar Tiago dizendo que é lei da verdade e lei perfeita. São duas expressões aí no versículo 25. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade. O que é a lei? A lei é a norma de conduta, a lei é a orientação, a lei é a direção, a lei tem a ver com os mandamentos, com um guia para a sua vida. E todas as normas são importantes de serem observadas, e a Bíblia é chamada de lei perfeita, completa, plena. Nas terças da esperança nós estamos trabalhando uma carta de amor, falando da carta de João. E é interessante que ele diz assim, que aquele que odeia a seu irmão está nas trevas. Ele diz: a suma é que você tem que amar ao Senhor, e esta é uma lei régia, e você tem que amar ao próximo. Então isto é lei. E vocês vão perceber na próxima reflexão que vamos ter na carta de Tiago, de que se você tem 10 mandamentos e se você erra num deles, você errou e transgrediu toda a lei. Porque a lei do Senhor é perfeita. E o salmista Davi diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis do que o ouro, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Então a palavra em ação na nossa vida, ela implanta a norma de Deus, a diretriz de Deus, o que Deus espera para a sua vida. Ela é lei perfeita, mas o texto bíblico também diz que é lei da verdade, ou lei da liberdade. É só andar na lei que você tem liberdade. Se você quiser ser preso, não é assim? Se você desobedecer às normas e o policial pegar vocês, o que acontece? Vai preso. Agora, se você obedecer à lei, tudo funciona. Lá em casa, quando a mamãe e o papai dizem: olha, não faça isso, não faça aquilo, e vocês obedecem, vocês têm liberdade. Mas quando desobedece, fala: você vai ficar de castigo. Já aconteceu isso com vocês? A gente perde a liberdade quando a gente descumpre a lei. Então por isso que a palavra do Senhor é lei, e esta lei ela traz liberdade. Por isso que Jesus também diz: e conhecereis a verdade, conhecereis a palavra, e a verdade vos libertará. Então recapitule comigo: pedir.
Vocês estão ruins de memória? Vamos ajudar? Ou fala. P de, A de, L de. Mas a quarta palavra, a quarta letra, perdão, que começa com a letra A, atividade. Mas onde é que está isso na Bíblia? Versículo 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Você tem que exercitar a palavra, você tem que praticar a palavra, você tem que realizar atividade. E ele diz aqui, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Está vendo aqui? Agora, depois de contemplar, vocês não vão enxergar e esquecer. É isso que ele está dizendo. Aquele que ouve a palavra e não pratica é como alguém que olhou no espelho e depois não lembra mais como é que é a sua face. Por isso que ele chama os seus leitores para que sejam praticantes e não somente ouvintes. E uma outra expressão ele diz, operoso praticante. Que ele seja intenso nisso. Tem gente que sabe muito, mas não coloca em prática. De manhã eu fiz um teste com as crianças que estavam aqui. Vamos ver se vocês me ajudam. Quantos livros tem a Bíblia? Vocês se lembram? Ajudem aqui os universitários. Quantos livros tem a Bíblia? 66. Quantos livros tem o Velho Testamento? 39. E o Novo Testamento? 27. Ok, você pode fazer uma boa classificação do Velho Testamento entre o Pentateuco, os 5 primeiros livros, que é a Torá. Você pode fazer dos livros históricos, dos livros poéticos, dos livros proféticos, profetas menores, profetas maiores. E você pode ir para o Novo Testamento, falar dos 4 evangelhos, do livro histórico de Atos, das cartas, e depois falar do livro da Revelação. E você conhece um pouco a Bíblia, mas não estou dizendo desse conhecimento. Você tem que colocar a palavra na sua vida prática, exercitar a palavra de Deus, e isso se traduz no dia a dia. Então fale menos e faça mais, pratique exercícios, coloque em atividade aquilo que você sabe, seja praticante, e uma pessoa que pratica bastante. É como criança, se a gente pegasse a Bíblia e um versículo e colocasse lá no espelho da nossa casa. Por exemplo, Mateus 6,33 diz assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e toda a sua justiça, e as demais coisas me serão acrescentadas. Aí eu acordo, vou lá no banheiro, está aquele versículo, eu tenho que buscar a Deus em primeiro lugar. Então já começando o meu dia, eu agradeço, eu oro, eu falo com Deus e leio a palavra. Eu estou buscando a Deus em primeiro lugar, e as outras coisas Deus vai acrescentando na minha vida. Isto é colocar em operação, em atividade, na vida prática. Essa bicicleta aqui é do meu filho, João Gabriel. Ele não cabe mais nela, mas nós guardamos de lembrança. Agora, para andar de bicicleta, eu vou explicar como é que anda, e vocês vão aprender hoje. Vocês vão sentar no banquinho, vão colocar as mãos no guidão, e vocês vão colocar os pés aqui no pedal, e pronto, podem sair. Aprenderam? É simples assim? Não é? Você pode ter um bom conceito, uma boa instrução, uma boa informação, mas você tem que exercitar. Quantos aqui de vocês sabem andar de bicicleta? Sabe? Sabe andar de bicicleta? Pois bem, quando vocês foram aprender, levaram um tombinho? Caiu alguma vez? Machucou? Ralou? Às vezes sim. Na prática cristã nós precisamos exercitar, e nem sempre a gente vai acertar, e de vez em quando a gente dá uns escorregões, mas a gente vai voltar, andar de novo, e eu quero praticar. É isto que a palavra de Deus tem que acontecer na minha vida, na sua vida, porque fé e palavra tem a ver com exercício e com prática da palavra. A quinta letra é o V, V de visibilidade. Onde é que está isso no texto? Versículos 26 e 27. O que o texto bíblico diz? Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. E a religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e assim mesmo guardar-se incontaminado
do mundo. Ei, não adianta você falar que é crente, que você é um discípulo dele, mas que a vida sua não parece com a vida dele. É isso que Tiago está dizendo. Quem é de Jesus tem que parecer com Jesus. E essa religião não é apenas de domingo, de um culto ou da classe lá das crianças, a gente vai lá, aprende, mas não é isso, é a religião do dia a dia, da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta, do sábado e do domingo. É a religião da igreja, mas é a fé que se traduz lá em casa, na convivência com a mamãe, com o papai, com os irmãos, e também na escola, e com os amigos, e com os vizinhos, e com a família de forma geral. Esta fé tem que estar traduzida e tem que ser visível, percebida, palpável. Esta fé teórica não é a que Tiago está pregando, é a fé do dia a dia, e aqui envolve duas coisas, ou na verdade três. Primeiro, é tratar bem as pessoas necessitadas, e o primeiro caso, os órfãos. Segundo, as viúvas. E terceiro, ele diz guardar-se incontaminado do mal ou do mundo. Então, como é que esta fé que age através da palavra na minha vida se torna visível? Através das minhas boas obras, daquilo que eu faço com as pessoas que têm necessidade. Eu me assustei, eu estava em Campo Grande esse final de semana, quanta gente pedindo em cada farol da cidade de Campo Grande, pior do que aqui, e a gente acaba acostumando com a paisagem pela falta de projetos que cuidem e quiserem das pessoas, e a gente fica como que constrangido. Mas o exercício que Tiago propõe aqui é que você seja mais sensível àquelas pessoas vulneráveis, especialmente os órfãos, aquelas pessoas que são desprovidas de papai e de mamãe e que precisam de um carinho. Também ele diz aquelas pessoas que são vulneráveis, como as viúvas, que não têm a quem recorrer. Hoje pela manhã eu estava conversando com o filho sobre uma situação que envolve a minha mãe, relacionada à saúde, e eu falei, puxa, nós temos que estar mais atentos, e a preocupação é de que você esteja atento para as necessidades dos mais velhos, dos órfãos e das viúvas, das pessoas que você precisa dar atenção. Se a gente não cuida nem dos nossos pais, que dirá das viúvas? A gente percebe um mundo hoje tão insensível às necessidades paternas e maternas, paizinhos sendo abandonados em alguns lugares e sem filho para ligar, para conversar. A fé em ação, através da palavra, ela tem que ser visível, e ela é traduzida através da forma como você age com os vulneráveis, com os pequeninos, com os órfãos e com as viúvas. Mas ele também diz que essa fé tem que ser traduzida em alguém que está fugindo da contaminação do mundo. E curioso aqui, crianças, porque as pessoas falam, mas todo mundo faz. Todo mundo quem? O mundo ou o povo de Deus? Porque muitas pessoas se pautam na sua postura e na sua conduta, não pela norma da palavra de Deus, mas pelo comportamento das pessoas do mundo. O nosso referencial é Jesus, a nossa norma é a palavra, e nós precisamos pautar a nossa vida por ela e guardar-se e proteger-se incontaminado do mundo. E o mundo não está lá fora, o mundo hoje está no seu celular. Quando você abre alguns lugares indevidos e ele entra dentro de você. Então, muito mais cuidado com esta era da inteligência artificial. Eu estava ouvindo uma reportagem de que esses fones de ouvidos modernos, eles são capazes de ler o que é que você está pensando. Os seus neurônios, é umas coisas malucas que a tecnologia do mundo moderno implanta. E vocês viram recentemente numa guerra em Israel, quando aqueles octokers foram explodidos por quem? E vários terroristas morreram e alguns ficaram deformados por conta disso. Então muito cuidado, o mundo seduz, e o Senhor Jesus já orou por você dizendo, não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Então guarde-se de forma pura diante de Deus e incontaminado do mundo. Esta é a palavra que vai trazer a você a visibilidade de uma religião verdadeira. A sexta palavra, R de reflexão. Vamos ver juntos? R de
reflexão. E aqui tem duas vertentes. Primeira é a palavra que tem que ser refletida antes de você falar. A segunda é a palavra de Deus que também tem que ser meditada e refletida. E eu quero abordar essas duas. O texto diz: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Crianças, por que Deus deu 2 ouvidos e uma boca só? Curioso. Sabe por quê? Porque Ele quer que você ouça 2 vezes mais do que você fala. Saiba disso. Muito cuidado. A orientação de Tiago é que você monitore, policie, controle a sua língua. E é uma das abordagens de Tiago na sua carta, o poder da língua. Então você tem que trabalhar moderadamente. Ele diz: seja pronto para ouvir, sempre ouvidos abertos, mas seja tardio, lento para falar. Nós somos naturalmente assim. Eu me recordo de alguém que disse que certa vez foram oferecidos 2 cursos, um sobre oratória e outro sobre aprender a ouvir. Não teve quórum no aprender a ouvir. As pessoas querem saber falar, se comunicar, é bom, mas era importante aprender a ouvir. E é interessante que na maturidade a gente vai desenvolvendo mais a audição. Talvez na nossa juventude a gente quer falar bastante, quer expor nossas ideias e opiniões, mas com a maturidade, com a experiência da vida, você começa a refletir. Então você ouve, puxa vida, e você começa a refletir melhor. As 2 palavras que Tiago utiliza é essa palavra estranha, tacos e brados. Tacos é a palavra tardio. Tacos é a palavra pronto e brados é tardio. Então todo homem seja tacos para ouvir, pronto para ouvir. E todo homem seja brados, tardio para falar. Agora vamos usar esta ideia de reflexão com relação às Escrituras Sagradas. E aqui eu quero lembrar do Salmo 1, que ele diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas diz assim: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei reflete, medita, pensa, degusta de dia e de noite. Ele será como árvore plantada junto a ribeiros de água, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz prosperará e será bem sucedido. Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Meditar na palavra. Eu mencionei pela manhã os criadores de gado bovino. Vocês sabem que a vaca e o boi, eles têm um estômago diferente do nosso. E eu falei que tinha 2 estômagos. O nosso filho estava lá acompanhando o culto, falou: pai, é um com 4 compartimentos, um estômago só com 4 compartimentos. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: vocês já viram a vaca e o boi, eles pegam, vão arrancando grama, comendo. Depois eles se assentam, ficam lá deitadinho e ficam mastigando. Vocês já viram a vaca fazer isso, mastigar? O que eles fazem? Naquele estômago que tem 4 compartimentos, ele armazena o capim, o napiê, a cana, a grama. Depois, quando ele está tranquilo e assentado, ele joga de volta para a boca e fica mastigando, ruminando, moendo. E é a mesma expressão, meditar na palavra do Senhor, é esse ruminar, remoer, mastigar a palavra. Então esse versículo que eu falei para vocês, buscar em primeiro lugar, eu acordei, está lá no meu espelho de casa, e eu vou para o meu trabalho ou para a minha escola e vou lembrar disso, buscar o reino em primeiro lugar, buscar o reino em primeiro lugar, e eu vou meditando naquilo. É esta ideia de reflexão da palavra. E a última palavra é o A de aplicação. A de... Por quê? Veja comigo no versículo 25.
Aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera. Tentei procurar uma palavra com a letra A para caracterizar perseverança. Uma pessoa que persevera é uma pessoa aplicada, é uma pessoa que faz aquilo com afinco. Esta é a ideia da palavra aplicação. Perseverar na palavra. Infelizmente, crianças, tem muitas pessoas que têm a Bíblia, que leem a Bíblia, que já leram uma vez, duas vezes, mas de repente abandonam a fé. Elas não perseveram na fé e abandonam a palavra. Mas aqui Tiago adverte que você tem que permanecer nessa palavra, porque se você fizer isso, você vai ser bem-aventurado no que você realizar. Se você é uma pessoa que persevera na palavra, mesmo a despeito das lutas e contrariedades, você será bem-sucedido, você será bem-aventurado. Estava fazendo um casamento ontem de uma pessoa que não é de uma comunidade de fé. E interessante, falei, por quê? E conversava com a Neia vindo de Campo Grande para cá, por que eles convidaram a gente? E a Neia falou, olha, eu imagino porque ele foi estudante de uma escola que falava de princípios da palavra, e aquele temor está dentro do seu coração, então ele queria alguma coisa nessa direção, e foi um tempo gostoso com esse casal. Mas é interessante que os princípios que estão instalados agora sejam cultivados na sua vida. Isto é a perseverança e a aplicação. Uma pessoa que faz isso será bem sucedida. A palavra tem que ser levada com afinco, com dedicação, com perseverança, conduzir-se de forma aplicada. Fé e a palavra. Põe a primeira palavra agora, vira de novo. Fé em ação. E vocês vão me ajudar aqui. P de poder. A de acolhimento. L de lei. A de atividade, exercício, prática. V de visibilidade. A religião pura tem que ser vista. R de reflexão. E A de aplicação. O desejo do nosso coração é que você experimente o poder de Deus através da palavra. Que você acolha esta palavra que foi implantada com carinho, com amor no seu coração. Que você possa ter esta lei que vai normatizar a sua vida. Você não ande segundo os outros padrões, segundo o que você pensa, o que você acha, mas segundo a orientação divina. Que você coloque isso em atividade na vida prática. Não é uma fé teórica, é andar na palavra, é viver na palavra. Que seja traduzida em comportamento nas pessoas mais vulneráveis e você guarde-se incontaminado do mundo. Que você medite na palavra, mas que você também medite naquilo que você vai dizer para as pessoas. Todo homem seja pronto para ouvir, mas tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira sua não produz a justiça de Deus, é o que Tiago diz. E que você possa perseverar na palavra. Pai, eu quero agradecer, porque a fé em ação, ela leva a gente para uma vida transformada pela palavra. Quero agradecer pela participação dos pequeninos dessa igreja em todo esse culto, e aqui também na leitura da palavra, na ajuda didática para ensinar a Tua palavra hoje. Que haja no nosso coração sempre essa disposição de experimentar a palavra como poder, acolher no nosso coração, normatizar a nossa vida, exercitar e praticar a Tua palavra e torná-la visível na nossa conduta e meditar naquilo que vamos falar e meditar na Tua palavra e perseverar na Tua palavra. Que essas crianças e esses adultos que receberam esta palavra, esta Bíblia, possam utilizá-la bem. Obrigado por esse tempo, buscando a Tua presença. Fala conosco ainda durante esta semana, na nossa casa, onde estivermos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Agradecer às crianças pelo carinho.